Se você é uma pessoa que você pensa demais, talvez já tenha acontecido com você de ficar indecisa para tomar decisões. Ou até ficar pensando demais em várias situações que pode acontecer. Sei lá, você vai ter que gravar um vídeo, você começa a analisar tudo que você vai ter que fazer do vídeo. Você cria os vários cenários, o que pode acontecer, como fazer. E se você é uma pessoa que pensa demais, pode acontecer, talvez tenha acontecido, talvez aconteça com você, de você ser a pessoa que tem muita dificuldade ou mais dificuldade na hora de praticar, de fazer, de agir. Na tua cabeça tá tudo estruturadinho, mas na ação vem essa dificuldade. Vamos falar sobre como ser uma pessoa que pensa menos e faz mais. Como ser uma pessoa que não é tão dominada pelo excesso de pensamentos. E como sair, sabe, dos pensamentos acelerados, do excesso de pensamentos. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Quem sou eu para falar sobre isso com você? Eu sou a Paola, seja muito bem-vinda. Se é a primeira vez que você está aqui, eu sou psicóloga. Eu estou acompanhando várias mulheres, várias pessoas em vários países, direcionando elas ali nos atendimentos individuais. Também estou ali com o Clube das Realizadoras, guiando, fazendo um programa de acompanhamento em grupo, tá? E também tem outras maneiras aí, como essa que eu tô atuando aí no mundo. Então, sou psicóloga, sei bem como funciona isso e também sou uma pessoa que tem pensamento. Então, seja bem-vinda aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, tá bom? E vamos fazer um combinado? Lá no fim, se valer a pena, você vai curtir e compartilhar esse vídeo, mas depois a gente fala sobre isso. Bom, o que que acontece? Primeiro, por que que você pensa demais, tá? Existem muitas respostas para isso, não apenas uma, mas normalmente uma pessoa que pensa demais é um cérebro que é mais analítico. Normalmente, inclusive, é um cérebro que é mais estratégico. E aí, pode ser um cérebro que é um pouco mais ansioso. E quero que você entenda que muitas vezes e isso já é um ponto para você olhar. Esse excesso de pensamentos tem uma função. Muitas vezes a função é proteção, te mostrar o que fazer, como fazer e o que olhar e para onde olhar. Algumas vezes você vai fazer alguma coisa que existe a possibilidade, sei lá, existe um risco. E aí, como é que o teu cérebro funciona? Ele mostra para você as várias possibilidades do que pode acontecer. Só que, então, o que eu quero dizer é que temos um lado biológico, neurológico. O cérebro ele tende a funcionar nos mostrando várias informações sobre alguma coisa, inclusive se tiver um certo nível de risco, mas tem pessoas que elas se treinam a ficar pensando demais, ruminando. Também vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Como assim se treina a pensar demais? Novamente, os pensamentos eles surgem. Mas tem pessoas que elas entram em modo de engajamento mental com excesso de pensamentos. Ela fica e fica e fica e fica pensando naquilo, pensando na possibilidade. Não é assim um pensamento que surge, que aí já falei que é natural. Ela fica remoendo aquilo. E aí o que pode gerar, sabe, uma angústia? Tem pessoas que elas estão angustiadas porque elas estão pensando demais sobre tudo. Pensando demais sobre o risco de uma coisa, o risco da outra coisa. E isso gera até uma sensação de, poxa, eu sou uma pessoa amargurada, sou uma pessoa negativa, que eu fico pensando em tudo. E não necessariamente. Talvez você está acostumada a essa função que o cérebro tem de te mostrar os perigos, as possibilidades. Talvez você se acostumou a pegar essa função e ampliá-la. Você está se treinando a pensar demais. Como é que eu me treino a pensar menos? Vou falar exatamente sobre isso daqui a poucos minutos. Mas primeiro eu preciso que você entenda como é que funciona o seu cérebro, tá? Então, parte dos pensamentos não existe, tá? Trazendo a neurociência,
A psicologia não existe uma maneira de você falar assim, agora eu nunca mais vou pensar sobre isso. Pela psicologia, não existe isso. Existe você desfocar do pensamento. Porque pensa bem, ó, peraí. Eu quero que você não pense em um elefante cor-de-rosa com pintinhas amarelas. Não pense em um elefante cor-de-rosa com pintinhas amarelas. Não pense. Você pensou, né? Você viu que é incontrolável? Então existe um nível de pensamento que é incontrolável, é involuntário. Surge. Vai surgir. E aí, eu já tô te falando que vai surgir. Os pensamentos surgem para todo mundo, bons, maravilhosos e ruins. Então, o problema não é o pensamento surgir, o problema é o tanto de foco que você dá nele. O tanto de engajamento mental que você se conecta ali. Aí sim a gente tem um problema. O problema é ficar pensando demais e não agir. E aqui eu já entro no. E aí? Que trem que a gente faz então para pensar menos? Uma das grandes maneiras é você começar a se treinar a sair do excesso de pensamento. Como assim? Surgiu? Talvez você se percebeu, tô me engajando aqui, tô conectada demais com esse pensamento. Uma coisa que você pode fazer é, beleza, se for uma coisa relacionada a alguma atividade, alguma coisa que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer um vídeo, você tá pensando demais sobre isso. Qual é o passo de agora? Se traz para o momento presente. Como é que eu posso colocar isso em prática agora? Porque talvez eu atendo muitos casos também com altas habilidades, pessoas com um perfil de altas habilidades e superdotação. E aí, como eu disse, existem muitas razões do porquê as pessoas pensam. Um perfil com altas habilidades e superdotação são pessoas que têm um nível de QI a mais. Isso significa que automaticamente eles têm uma tendência de pensar muito mais e profundamente sobre as coisas, pessoas e situações. E aí, o que que eu faço nesses casos? Eu tenho que ensinar eles, beleza. Você tem que ver tudo isso aí. Você vai ter que. Você tá em um relacionamento, e aí você tá pensando em tudo do relacionamento, como deveria ser, tudo que você tem que falar. Qual é o passo de agora? O que pode ser feito agora? Tem alguma coisa que dá pra fazer essa semana? Porque é óbvio, mas quando você tá no engajamento mental, no excesso de pensamento, é como se isso de agora a prática meio que se torna perdida no excesso, perdida no excesso. Então tenta se trazer pro agora. Inclusive, tem pessoas, por exemplo, talvez você esteja vendo esse vídeo e já tá pensando várias coisas. Tá vendo vídeo sobre pensamento, você já. Nossa, eu deveria ser assim. Nossa, por que que eu não tô conseguindo? O que que você pode fazer? Pequena ação. Pensa numa pequena ação. Porque aqui você começa a transformar os pensamentos em prática. Você sai do universo de catastrofização, preocupação e começa a agir alinhado ao que tem que ser feito. Tá? Então, essa é uma das maneiras de você sair do excesso. Se volta para o aqui e agora, através de uma prática. E aí, quando eu falo de você tem que se treinar, parte disso é treinável. É óbvio, como eu também atendo muitos casos de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. TDAH vai ter um nível, um limite para o foco. Mas existe um limite que dá para treinar sim. Então, se você é o tipo de pessoa que está sempre se treinando a ficar no excesso de pensamentos, talvez você é melancólica, talvez você é um pouco mais dramática, talvez você é um pouco mais reflexiva. Não tem problema necessariamente, mas você vai ter que também começar a se treinar a sair disso, a sair desse excesso, sabe? Então, não, tá bom, chega.
Sabe uma coisa que eu ensino para minhas pacientes e também para as mulheres do Clube das Realizadoras? Você pode colocar um compromisso com a preocupação. Você vai colocar um horário para você pensar. É estranho, mas funciona. Das meio-dia até meio-dia e meia, eu vou pensar nisso aqui que tá surgindo na minha cabeça. Eu vou pensar nisso aqui e eu vou pensar e criar possibilidades de ação. Aí você tem um compromisso marcado. Você pode fazer esse movimento, tipo assim, quando surgir fora desse horário, não, calma, tal hora eu vou resolver isso. Porque aí você, ao invés de ficar o tempo todo com excesso, você foca naquele momento. Então, é uma das maneiras também de você conseguir. Você tem que se treinar a sair do mundo dos pensamentos e vir para a realidade. Você sabe que todo mundo tem suas tendências. Quando eu tô atendendo um caso que a pessoa ela é mais impulsiva, tipo, vou e faço, sentir, vou fazer, sentir é isso, eu tenho que treinar ela a pensar mais. Senti, pensei, fiz. No seu caso, talvez você tenha que se treinar a pensar menos. Senti, pensei, fiz. Também é a mesma coisa. Senti, pensei, só que muita gente para aqui. Pensei, e pensei, e pensei, e pensei, e pensei, e o resto da vida ficou pensando. Mas quantos projetos e planos não ficam parados nisso? Quantas pessoas ficam indecisas por causa do excesso de pensamentos? Inclusive, quantos planos ficaram para trás porque você construiu tudo, pensou demais e se perdeu. E aqui eu já tenho mais um ponto. Não foca na jornada toda completinha. Pensa assim, você vai viajar. Aí, você vai viajar de carro. Você vai fazer um... Ai, misericórdia, esqueci o nome. É trip, né? Trip? Trip. Não lembro o nome do trem. Quando a pessoa vai viajar de Kombi, carro, um Jeep, sei lá. Preparado para isso, para viagem. Então você vai viajar e aí você tem uma rota. Agora, você vai montar a rota. Qual que é o seu papel? Montar a rota, abastecer, se preparar, tananã, tananã, levar roupas, enfim. Agora, imagina se você fica no meio do caminho, imagina que vai ser uma viagem longa, pensando em cada passo da viagem. O GPS. Como é que o GPS funciona? O GPS, ele não tá o tempo todo ali mostrando o mapa todo. Ele tá mostrando o que você, para onde você tem que ir agora. Primeiro já calculou a rota, já se preparou. No GPS você coloca, eu quero ir para tal lugar. Às vezes ele mostra, tal lugar vai demorar um pouco mais, certo? Por esse caminho você tem um atalho. Só que o GPS não fica, tipo assim, ele não te mostra o mapa todo. Se você puxar, ele vai mostrar. Mas ele vai mostrar o caminho. Por que que o GPS faz isso? Provavelmente a pessoa que criou o GPS já entende como o nosso cérebro funciona. Se a gente ficar o tempo todo olhando para tudo o que tem que fazer, a gente trava. O nosso cérebro trava com excesso. O seu cérebro trava com excesso. Inclusive gera até uma sensação de eu não vou conseguir. Eu não vou ser capaz. Só que, para ir até aqui, talvez você é. Para dar esse passo, talvez você é. Então, assim como um GPS numa viagem, foca na jornada de agora e vá. Primeiro se prepare, tananã. Então é a mesma coisa com pensamento. Foca no agora. Não fica pensando em tudo. Como é que vai ser daqui a 10 anos? Nossa, óbvio, tem coisas que a gente tem que pensar, mas tem coisas que você, a maioria das coisas, você vai ter que viver, experienciar e ver se você dá conta, ver como vai ser. Tá entendendo? Sinceramente, ó, você tá entendendo? Tá entendendo como pensar em tudo pode te travar? Netflix, você vai lá escolher um filme.
Você vê todos os filmes assim, você trava. O excesso trava. O excesso trava. Então, beleza, qual que é o passo de agora? Talvez você pense, ai meu Deus, será que eu vou aguentar isso por anos? Você não sabe se daqui a alguns anos você vai estar mais preparada. Muitas vezes a gente está preparada, a gente se prepara, a gente amadurece na viagem. Talvez a sua gasolina não vai dar para a jornada toda, mas você pode abastecer no meio do caminho, entende? Então, muito cuidado para você não focar na vida como um todo. Foca nos processos de agora, no passo de agora, no que tem que ser feito agora. É óbvio que a gente não vai ser o tipo de pessoa que só pensa no hoje. Como eu disse, no GPS lá você tem um planejamento, você tem o que você quer, então você tem os seus valores de vida, você tem o que é importante para você, enfim. Mas isso ajuda muito na tomada de decisão. Tem muitas coisas que você tem que decidir. Ok, é lá onde eu quero chegar, mas agora o que eu tenho que fazer é isso, então eu vou dar esse passo de agora. Poxa, eu não. Esse relacionamento que eu tô vivendo, ele tem sido muito bom. Nossa, mas será que eu vou conseguir aguentar esse defeito dessa pessoa por 20 anos? Entende? Então, assim, talvez, óbvio, tem defeitos. Não gosto de falar defeito, mas vai assim mesmo. São intoleráveis. Mas se é uma coisa assim que você, ok, talvez você precisa viver 1 ano, 2 anos, talvez você vai aprender estratégias para melhorar, desculpa, para conseguir lidar com esse jeito dessa outra pessoa. E aí essa pessoa também vai conseguir melhorando. Você não sabe se vai ser exatamente assim daqui 20 anos. Entende? Então, nós temos que considerar os fatos. Nós temos que planejar, nós temos que pensar, nós temos que. Existe um nível, sim, de cognição que é importante. Só cuidado com o excesso dela. Cuidado para você não pensar em tudo, porque isso pode travar, tá? Eu falei com você que a gente ia ter um combinado. Combinado é o seguinte: se te tocou de alguma forma, deixa um comentário. Os comentários me impulsionam a continuar e as curtidas também. E você pode compartilhar o meu canal também para chegar a mais pessoas, né? E também chegar a pessoas que estão precisando, né? Então você vai me ajudar e vai se ajudar também, tá? Fez sentido esse vídeo para você? E antes de você sair, já que a gente está falando sobre pensar muito, também vamos falar sobre procrastinação. Vou deixar um vídeo, já vai para ele, sobre procrastinação para você conseguir ser uma pessoa que sai desse excesso, tá? E aí, também, se você quiser, caso você, Paola, fez tudo muito sentido, mas eu queria um passo a passo. Eu tenho um passo a passo de 7 dias, de 7 desafios, para você conseguir sair do plano para ação, sair do pensamento para conseguir agir. Eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira conhecer o desafio do plano para ação. São 7 desafios práticos que você pode fazer em uma semana, 7 dias, para você conseguir ser uma pessoa que vai agindo mais, dar os primeiros passos. Não é mudar a sua vida toda, mas é começar a agir. Sair do tô travada para tô fazendo, tá? Vou deixar o desafio do plano para ação aqui. E se fez sentido, deixe seus comentários. Muito obrigada por me ouvir até aqui e te vejo nos próximos vídeos. Um beijo.